Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger, multiplicar seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. E neste podcast você vai entender como que a taxa básica de juros, a Selic, que está caindo, que começou a cair a partir do mês de agosto, pode influenciar e vai influenciar o mercado imobiliário, mais especificação, a incorporação imobiliária, e por que este pode ser o melhor momento para você ingressar neste mercado. E para falar comigo sobre esse tema, Matheus Saldanha, Gabriel Cervo, como vocês estão? Tudo bem, Léo? Estão compondo a mesa, a bancada, aqui para bater um papo sobre esse tema. Tô começando até a me acostumar a vir a esse podcast. Né? Tá. Meio que já uma carta marcada quase, né? Quase? Quase, né? Inclusive, se vocês... também um convite, um pedido para vocês, se vocês tiverem aí, se você é membro da comunidade Domus e quer participar do podcast, desde que você tenha viabilizado seu empreendimento, seja utilizando o método Domus do começo ao fim, seja com os conhecimentos que a comunidade Domus te ajudou, te auxiliou e você viabilizou seu empreendimento, já vendeu, vai ser um prazer te receber aqui no podcast, vai ser um prazer contar a sua história aqui, né? Ouvir sua história aqui junto com a gente, porque nós fazemos com tanto carinho todo o conteúdo lá da comunidade, estamos atualizando com frequência, e saber que você está viabilizando, implementando através do método, tenho certeza que vai ser um prazer muito grande, né? Queremos mais abrir oportunidade, né, Léo, da pessoa que está implementando aquilo em outras localidades do país, né? Além de nós aqui em Balneário Camboriú, como está sendo essa experiência, né? Sim. Então uma chance para poder vir aqui e relatar como é que está sendo incorporar aí. Além de você poder compartilhar, vai ser uma inspiração para muitos também, com certeza. O formato que você captou recursos, a tua experiência, de onde você veio, para onde você vai, eu acho que isso conecta muito, inspira muitas pessoas, às vezes ouvindo a gente falar, porque o cara tá lá em Balneário Camboriú, constrói, é mais fácil, tem às vezes essa visão, mas quando são pessoas do meio, né, ou pessoas que não são, aliás, do meio, facilita bastante ou quebra essa trava na cabeça, né? E por falar na comunidade Domus, a gente tem alguns cursos novos aí para ter na comunidade esse semestre, né? Quais são eles, lembra? Tivemos a regravação atualizado de 2, né, o Parceria Certa e o Caixa Forte, que são as estratégias para você construir sem experiência e sem recursos. Né? Temos aí um que está entrando agora, vai entrar durante os próximos dias, sobre a redução do INSS. A gente conseguiu reduzir com essa estratégia bastante o INSS nosso, né? Um terço. Um terço, cara. Um terço do valor. Isso, tipo, ia ser de quanto para quanto em termos de valores? Foi de 46 mil, 45.900 e pouco, vai fechar em 14, mais ou menos. Então, 2 terços. Isso, redução de 2 terços. Nós vamos pagar 1 terço do que nós íamos pagar. Boa. Estamos mesmo junto pensando de dois lados. Exatamente. Nossa, que diferença, cara. 30 conto. 30 mil reais. Que loucura. Imagina. Só com isso a pessoa paga 10 anos de comunidade Domus, só com esse conhecimento. Fora os outros empreendimentos que ela vai ter desconto, né? Exatamente, cara. Sabendo então, essa estratégia. A gente, aplicando ela aqui, né, entendendo a importância dela, né, a gente nada mais do que ver a necessidade, não é nem uma vontade, é uma necessidade de passar, atualizar, transformar isso num curso na comunidade. Muito bom, muito bom. Bom, então vai estar disponível também esse curso aí, vai ter mais algum esse semestre? Tem sim. De planejamento e gestão de obras, né, e uns outros aí que vamos... Sim. Também dois que vale a pena também salientar, que é um de Minha Casa Minha Vida, inclusive nas próximas semanas vai ter um podcast sobre o tema, e a gente vai ter um curso sobre Minha Casa Minha Vida, para você que quer viabilizar empreendimentos populares aí na sua região, e também um de sobrados geminados, mais uma pegada mais de estudo de caso, de alunos, de membros da comunidade, que estão viabilizando sobrados geminados, as características, os meandros de um negócio específico, porque no método a gente fala bastante sobre casas de alto padrão, mas não se limite a isso no teu segmento, né? Os fundamentos estão lá, serve para qualquer ramo, mas claro, vai ter o curso de sobrados, vai ter o curso de Minha Casa Minha Vida, então são conteúdos mais específicos que vão te agregar no seu dia a dia para você viabilizar seus empreendimentos, seja em qual ramo for, em qualquer região do país, de qualquer maneira, tá? Porque agora não vai ter desculpa para não viabilizar o seu empreendimento. Isso aí. Show demais. E o assunto de hoje é sobre a queda da taxa Selic. Como que isso impacta a sua vida, Matheus Saldanha? Agora não impacta em nada. Nada? Agora não. Agora mudou nada pra você? Mudou nada. Nada, absolutamente nada. O pessoal fica nessa loucura, né? Sim. Meu Deus, a Selic caiu, agora vai. Ainda não.
A gente ainda vai sentir. Sim. Deixa daqui uns 12 meses aí, só que daí... Bom, a gente vai falar sobre isso ainda. Não, não, sem problemas. Acho que vale a pena a gente entrar nesse ponto, porque esse é um assunto que está em alta e ele merece sim atenção. Só não pode achar que baixou 0,5% e o mercado vai virar. O mercado não vai virar. Ele tem um delay, né? Acho que tem um linguajar, eu não sei se é mais do interior, de onde eu vim, ou se vocês conhecem, mas é tão atrasado quanto o coice de porco. Já ouviram isso aí? O coice de porco ele é mais lento, né? Ele demora, né? Não é um cavalo que dá uma pancada, né? Demora. Então, existe um delay de 15 meses, em média, no mercado imobiliário. Ou seja, a situação inicia agora e vai realmente surtir um efeito no mercado 15 meses depois, o que é uma maravilha. Sim. Porque para quem tem um perfil mais conservador, para quem tem um perfil que gosta de se planejar com antecedência, não quer tomar uma decisão de uma hora para outra, tem tempo para ir se posicionando no mercado. Isso eu acho que é o grande segredo. Porque ele te dá certa previsibilidade. Dá. É aquele negócio, a gente não tem bola de cristal, mas existe uma previsão. Sim. Então dá tempo de ir se preparando para isso. Sim. Imagina se fosse ao contrário. Se de uma hora para outra caísse de 13,75 para 8 sem previsão. E aí daqui a pouco, pum, começa aquela loucura. Ia ser muito ruim. Sim. Não ia dar tempo do cara se preparar, por exemplo. Sim. Porque como a gente está falando de construção... São ciclos longos, né? Exato. Então você não vai conseguir comprar um terreno semana que vem e já deixar a casa pronta em 30 dias. Sim. Ainda não. Ainda não. Que é uma dor essa, né? De cair de um dia pro outro, que, enfim, tá no mercado de ações, é uma dor que vive, né? E tem que se preparar para ela. Diferente para nós aqui, que não é um mercado volátil. Cara, isso gera ansiedade, né? Essa falta de previsibilidade, né? Tipo assim, de uma hora para outra a coisa pode virar. Isso causa muita ansiedade, né? Por isso que a galera do mercado financeiro tem mais esse desafio. E o mercado imobiliário você vê que são pessoas mais assim, se ela tem a clareza dos fundamentos, ela sabe que, beleza, se acontece uma coisa ou outra, eu vou tirar um cochilo, porque nada vai mudar, os fundamentos são os mesmos, daqui meses, daqui anos vai continuar valorizando o imóvel, tá tudo bem, né? Então isso nos traz muita tranquilidade, muita paz mental, porque a gente sabe que se agora está começando a cair a taxa básica de juros, ainda não vai surtir efeito, nem positivo nem negativo, para qualquer uma das características de reação, e vai acontecer isso gradativamente ao longo dos anos. Né? Mas você vê que já começa aquele entusiasmo. Sim. Né, por parte dos corretores, enfim, uma galera aí já começa aquele entusiasmo, ou seja, já começa o mercado, a emoção, lidar com as emoções de mercado, para que quando vai continuar caindo, que seja, a previsão agora está para mais 0,5, né? Sim. Para o próximo Copom, não sabemos, mas é um indício que eles já deram a deixa na reunião passada. Inclusive a possibilidade de 0,75. Uou. 0,75. Mais rápido do que o esperado. Exatamente. Se isso acontecer, da mesma forma que subiu mais rápido do que era esperado, né? Subiu de 2 para 13,75 em pouco tempo, né? Eu acho que foi um ano... Um ano e 3 meses? Ficou estável, né? Esse de 13,75 ficou de agosto de 2022 até agosto de 2023. Ficaram exatos 12 meses em 13,75. E ali, início de 2021, iniciou a subida, então foi mais ou menos 18 meses de constante subida da taxa de juros ali. 18 meses, um pouco mais talvez. Então, foi rápido isso. Sim. Não acontece isso com frequência no mercado imobiliário. De uma hora para outra, 18 meses no mercado imobiliário ou no mercado, numa economia, é de uma hora para outra. É super rápido, né? Isso. Não. E tem gente que acha que, é muito tempo, na verdade, né? As pessoas que já são mais imediatistas e que querem entrar no mercado imobiliário tem que já entrar já com essa mentalidade. Não é mês que vem, não é nesse trimestre. Olhar, né? Anual, Boa. Pelo menos. Sim. Pelo menos ter essa visão de anual, no caso. Sim. Agora é importante a gente entender o que causou esse aumento da taxa básica de juros nos últimos anos, o que fez, porque a gente estava vindo de um aumento, de um aquecimento do mercado imobiliário, 2019, 2020, aí a coisa mudou, né? Tava acontecendo o contrário. Vocês lembram desse momento? O que causou? Pandemia? Teve... Senhorita pandemia? Com certeza. A gente estava vindo, né, uma taxa de juros
no governo anterior, estava chegando em 2%, acho que estava chegando em 2% nessa época, e aí nós tivemos um estímulo do governo na injeção de capital para reaquecer a economia com a pandemia. Né? Então a gente teve um momento onde a taxa básica de juros estava a 2%, tinha clientes, investidores fazendo financiamento a 6,5% ao ano, ou seja, muito baixa a taxa de juros. E com isso, então já estava aumentando a demanda do mercado imobiliário, os estoques já estavam diminuindo de imóveis. E paralelo a isso, que aconteceu foi que a taxa teve muita injeção de capital na economia. Né? Então foi mais de R$1 trilhão no geral da pandemia, sendo investidos no mercado imobiliário, sendo despejado no mercado geral, e parte foi respingado no mercado imobiliário, que pensa lá, a pessoa compra um arroz na vendinha, esse cara do mercado ganha mais dinheiro, ele vai comprar mais do distribuidor, o distribuidor vai distribuir para mais pessoas, ele naturalmente vai ganhar mais dinheiro, né? Naturalmente ele tem mais recursos em caixa, ele vai materializar isso no imóvel. Seja o dono do mercado, seja o da distribuidora, seja o dono do arroz lá que tem a fazenda. Toda a cadeia teve mais injeção de capital, que acumulou mais capital, geralmente nas fases, né, porque a grana foi direto na veia da população, num perfil de pessoa que não guarda dinheiro. O dinheiro foi subindo na hierarquia e alguém ali guardou essa grana, ou as pessoas foram investir no mercado imobiliário. E Léo, tu vê que a gente teve uma injeção de recurso num espaço de tempo muito curto, né? Injeção de dinheiro na população num espaço curto de tempo, isso que causou, né, essa inflação, essa desvalorização que aumenta a taxa básica de juros. Exatamente. Mas só para fazer um comentário, como é interessante se essa injeção ela acontece de uma forma saudável no decorrer de anos, né? Sim. Que gera uma economia, vocês vão gostar aqui, vão lembrar de mim, pujante, né? É exemplo por exemplo, da minha cidade, onde a indústria fomenta exatamente dessa forma, né, que injeta e possibilita aí. No tanto que o reflexo está lá no mercado imobiliário da minha cidade. Sim. Né? Há alguns anos, um tempo atrás, começou a se fazer empreendimentos de 40 pavimentos. Né? Então realmente refletiu no mercado. Cara. Sim. Bizarro. É a mesma coisa que regiões de turismo, regiões de exportação, regiões do agro, né, que tem muita injeção de capital, só que é uma injeção de capital, apesar de ser bastante, ela é perene ao longo do tempo, então a economia ela se organiza para isso, se estrutura para isso. Né? Calma, né? Fica bem estruturado. Não de um ano para o outro, né? Todo mundo consumindo isso aí trouxe um caos, de certa forma, para o mercado. E aí, com esse aumento do consumo, que já estava sendo impulsionado pela diminuição da taxa Selic, e que teve uma gasolina a mais em virtude de R$1 trilhão na conta dos brasileiros, teve mais injeção de capital, com isso mais pessoas comprando, sem dar tempo para mais empresas, mais pessoas produzirem, desequilibrou oferta e demanda. Como aumentou muito a demanda e não tinha oferta, os preços subiram para tentar compensar isso aí, tentar frear. Então, o que era comprado por R$1 começou a ser comprado por 2, por 3, inflacionou os preços e aí virou uma bagunça no mercado. Né? A gente teve uma inflação, o indicador IPCA em 2015, que tinha superado 10% ao ano. E já fazia muito tempo que isso não acontecia. Antes dele, e depois, novamente, em 2021, superou, foi para 10,06% ao ano. Então também teve uma inflação muito grande no mercado. Né? O IPCA mesmo, o IGPM saltou, o IPCA, né, que tem um cálculo um pouco diferente, teve um aumento de 10%. Com isso, a taxa Selic ela teve que subir. Né? Ela subiu para controlar a inflação. Exato. Tirando o poder de compra das pessoas, tirando capacidade de financiamento, de tomada de risco das pessoas. Então a taxa de juros do financiamento ficou mais caro, menos pessoas conseguem financiar, menos pessoas vão para o mercado captar recurso. Com isso vai diminuindo a demanda, vai se reequilibrando. Vai limpando alguns players. Vai tirando também alguns players de todos os mercados. E até que se reequilibrou. Então agora o Copom, né, que é o Conselho Monetário, dentro do Banco Central, optou por começar a diminuição da taxa Selic, né? Porque já está no momento saudável para começar a diminuir, que está equilibrado. Então a gente já sente no mercado uma desaceleração.
né, de demanda por imóveis, a forma de negociação, haja vistas os formatos de propostas que tem vindo, né? Em 2015, eu lembro que quando estava com essa inflação alta, com taxa Selic alta também, estava 14,25, estava um momento do mercado imobiliário onde estava extremamente estagnado, assim, não tinha negociações acontecendo, estava parado, estava travado. E foi bem a época que eu entrei em 2013, então eu já peguei um mercado imobiliário ruim, sem fluidez, sabe? Difícil de negociar. Claro, uma pessoa ou outra tinha dinheiro, tinha guardado, era o momento de comprar um imóvel próprio, a gente vendia. Mas não o que estava acontecendo os negócios. Então tava assim, parecia uma bola de feno batendo na rua, né? E foi forjado já no mercado. Foi, eu pensei, pô, é isso? Então é assim? Mas não era, né? O mercado é melhor do que aquilo que foi. E tanto que naquele momento eu fiz um site, né? Na época eu fiz uma startup chamada Permutar, fiz um site de permuta de imóveis, justamente para facilitar as permutas de imóveis entre as pessoas, e era para se tornar um negócio, né? Inclusive, teve negócios que aconteceram lá por dentro da própria plataforma, as imobiliárias anunciavam lá, os corretores faziam negócio, os clientes pesquisavam lá o imóvel. E aí a gente saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na Folha de São Paulo. Aí tinha muita pesquisa do Rio e de São Paulo também. Aí teve uma injeção de bastante pessoas no site. Mas foi uma fase. E agora a gente sentiu novamente esse momento de mais querer negociar mais, permutar mais, umas negociações mais engessadas, né? Depois de tanto tempo, haja vista a negociação que veio hoje, acho a proposta que veio hoje para uma casa nossa, né? Sim. Qual que foi a proposta? 1.400.000 de permuta no apartamento, 300 mil de entrada. Tá, vamos começar pelo valor da casa. 3.900.000 é o que a gente tá vendendo, pede. Uhum. O ticket de 3.900 está acima da capacidade da cliente. Uhum. Claro que é uma primeira proposta para negociação, né? Mas essa primeira proposta que ela entrou foi com um apartamento de 1.400.000, que de fato é o valor de mercado. Tô só esperando mais algumas características que eu pedi, que eu perguntei para o corretor, ele ainda não me mandou. Então, 30% de permuta. Um pouquinho mais ali. 35% ali de permuta, 300 mil de entrada e 1.700.000. 35% de permuta. 35. E 1.700.000 em 4 vezes, sendo pago semestralmente. Semestral? Então, a cada 6 meses em partes iguais. Cada 6 meses pagar. Totalizando 3.400 a proposta dela no imóvel. E o interessante também falar para o pessoal que essa forma de pagamento que foi proposta é com safra de soja, né? Então ela está considerando, né, esse cliente está considerando um recebimento futuro para poder pagar um imóvel hoje. Isso já sinaliza também, claro, um otimismo no futuro e tal, né? Tem uma previsibilidade de recebimento, mas a gente ficaria aí por 2 anos recebendo esse valor, né? Se você retornasse essa proposta, você retornaria qual valor? Ou qual condição? Eu teria que fechar esse valor da permuta, mas eu tentaria baixar um pouco essa entrada da permuta. No caso, não por 1.400, porque eu preciso de liquidez nesse imóvel. Então, eu baixaria algo... Preciso ainda avaliar que o mercado, não posso chegar e falar, baixaria 100 mil, por exemplo. Mas vamos colocar 100 mil. Tá. Que análise deu isso, né? Colocar de 1.400 que ela está querendo nesse apartamento, não, eu pego por 1.300. Certo. Eu buscaria aumentar a entrada dela para 500 mil, ao menos, para poder compensar também. E esse saldo restante via financiamento. Né? Caso ela queira dividir, ela poderia pegar e falar assim, eu divido então esse seu saldo, em vez de ser 4 semestres, ser 2, e o saldo também via financiamento. Algo nesse sentido. Entendi. Preciso entender o perfil do cliente. Estou conversando com o parceiro corretor para entender, ver se ela tem essa capacidade de crédito também. Possivelmente tem, né? Sim. Imagina, 1 milhão praticamente aí por ano de safra de soja aí para poder passar para o imóvel, né? Já, só com isso aí já tem uma capacidade de financiamento já de uns 2 milhões de reais ou até mais. Então, se a fazendeira está querendo comprar casa aqui, também demonstra. Perfil, com certeza. Com certeza. E aí vai de nós educarmos esse corretor e essa cliente, que às vezes o corretor não tem o conhecimento, de que vale mais a pena ela fazer o financiamento
do que pegar o recurso da safra de soja e colocar no negócio. Sim. Porque ela vai ter liberdade para poder reinvestir com mais lucro do que ela vai ter contraindo um financiamento. E muito melhor porque tão logo, com essa queda agora da taxa, início de queda, na verdade, desse próximo ciclo, vamos dizer assim, né? A gente vai ter o aumento da demanda mais uma vez ao longo desse tempo. Consequentemente, com a demanda aumentando, os imóveis vão começar a ficar mais caros, então ela já está comprando o imóvel com desconto, vamos dizer assim, mesmo que seja por 3.800, por exemplo, a gente dá 100 mil de desconto. Ela já está comprando a um valor bacana, considerando que esse imóvel vai valorizar nos próximos 2, 3 anos, com certeza, e depois, se ela quiser ajustar a taxa dela do financiamento, ela faz uma portabilidade do financiamento dela a uma taxa mais atrativa, e aí maravilha. Então essa educação, trazer isso para ela. Sim. Estamos trabalhando. Vamos tentar fechar negócio. E, Léo, eu te vejo muito tranquilo, assim, né? Falando sobre a venda dessa casa. Esse próprio cenário, né? Essa própria perspectiva de, no médio e longo prazo, né? Até final do ano, início do ano que vem, nós termos essa melhoria na própria, enfim, redução da Selic e tudo mais. Sim. É o que também te tranquiliza para... Calma, né, Matheus? Vamos analisar a proposta dela, vamos fazer contrapropostas, não quer dizer que nós vamos desesperadamente sair vendendo. Por que eu pergunto isso? Porque pode ser que tenha alguém nos ouvindo que também está com a casa ali nos limiares para venda e está com esse medo, né, esse receio desse momento. Está analisando agora. Sim. Né? Se você está com medo agora e tá com a mesma situação de um imóvel que tá para venda e a negociação tá um pouco desafiadora e quer ter essa tranquilidade que eu tenho, faça o seguinte: renegocie sua dívida com a agiota. Por isso que eu tô tranquilo, entendeu? Agora eu consegui mais 6 meses, então tá tranquilo agora. Ele recebeu a ligação ali antes. Beleza, tranquilo, mais 6 meses. Um semestre. Só foi a pontinha do dedo dessa vez. Só a unha. Cara, tranquilidade é porque eu já passei por essa fase e foi uma fase muito, muito desgastante, muito desconfortável. Foi uma fase onde que eu senti muita ansiedade. 2015. Cara, quando eu fui corretor de imóveis, me forjou, sabe? Eu tinha as negociações que escapavam no meio da mão, assim, a proposta vinha boa, a proposta, e no outro dia o cara, não quero mais. Ou ia pro contrato, na hora de assinar, caía fora, dava um migué e cascava fora. Então, a expectativa versus o que acontecia, que várias vezes me frustrou, me desapontou, já não crio mais expectativas altas e me adapto, beleza. Pode ser que venda, pode ser que não venda tão rápido. Mas eu sei que o imóvel não vai perder valor. Ele vai valorizar, inclusive. Que é a única casa mobiliada no condomínio, por exemplo, esse empreendimento. Então ela só precisa de mais visitas. A gente falou, inclusive, com a corretora essa semana, ela falou assim, a casa é a única do condomínio, o pessoal tá gostando, só precisa de mais volume de visita. Então precisa de mais pessoas visitando ela, porque naturalmente a tampa da panela ela vai encaixar, entendeu? A panela tá lá, só falta a tampa certa. Aumentar a amostragem. Só falta. Então, no caso ali, você disse que a cliente gostou, né? Ao menos eu ouvi do seu áudio. Muito. Gostou. Beleza. O que não tá encaixando é ainda a condição dela para esse caso. Daqui a pouco vem uma outra família e fala, caramba, é isso aqui e eu vou conseguir absorver o pagamento, né? No começo, muita gente tem muito receio, assim, se eu construir, não vender, se a coisa não acontecer de uma hora para outra, o que vai acontecer? Como se fosse acabar o mundo. Essa pessoa, simplesmente, ela só não parou para racionalizar aquilo. Tá, mas se demorar 6 meses para vender, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. Talvez ela tá com uma parcela do financiamento e tá com essa perspectiva e vai ter que, sei lá, queimar um carro, vender um carro para poder pagar as parcelas, às vezes um carro a mais que tem da família. Não tem problema. Olha o lucro que vai ter essa casa, olha que às vezes a pessoa olha o quanto ela vai perder ou deixar de ganhar ali, mas e não olhando para o quanto ela vai acumular de patrimônio realmente. O saldo é muito mais positivo do que negativo. Ia dar 1.050.000 de lucro, agora vai dar 1 milhão. Pô, que merda, né? Cara, tá tudo... assim, 50 mil reais é muito dinheiro. Sim. Pra mim também. Mas analise, né? Mas se a gente olhar o contexto, né? Pagar um chiclete, 50 reais é caro. Mas deixar de ganhar
1.050.000 para ganhar 1 milhão numa casa onde você tirou, sei lá, 200 mil, 300 mil reais, 400, 500, 600 que seja de aporte para gerar aquele patrimônio, ainda assim é extremamente positivo, né? Então tem que ter a sensação, a clareza de proporção entre uma coisa e outra. Por isso dessa tranquilidade também. E o cenário daqui para diante também dá para contribuir para essa serenidade, digamos, que o incorporador tem que ter. Sim. Inclusive, agora eu vi essa frase de uma incorporadora essa semana que está entrando no segmento popular. Eu falei assim, a gente está conservadoramente, acho que é a palavra, ou cautelosamente otimista. Cautelosamente otimista. Tipo assim, tem tudo... eu acho que esse é o momento que o incorporador tem que estar agora. Ele tem que estar cautelosamente otimista com o futuro. A perspectiva é muito boa de diminuir a taxa de juros. Se diminui a taxa básica de juros, incentiva o consumo de imóveis, incentiva o financiamento. Há uma demanda reprimida gigantesca e essa demanda uma hora ou outra vai ser satisfeita. Então vai acontecer negócios pela frente. Então tem a perspectiva de liquidez e boa liquidez nos próximos, para iniciar principalmente no segundo semestre do próximo ano e se estender por uns 2 anos aí, ao menos de boas, de um mercado muito pujante, muito forte. Mas acontece umas pandemias no meio do caminho. Então não dá para o cara sair cantando pneu, se estar 100% all-in. Eu acho que o all-in, né, o tomar o risco 100% é no começo da jornada. Tem que dar-lhe. Talvez é um conselho até irresponsável da minha parte. Mas, cara, se você já está numa situação que não é privilegiada, já tá no zero, né? ou já está na merda, né? Se você já está ferrado, você não tem muito a perder. É tomar risco mesmo. Sim. Mas um risco assim, qual que é o pior caminho? Qual que é o pior cenário se der ruim, né? Tem que ter muito claro isso, né? Agora, se já saiu do zero, se já está embalando, tem que estar cautelosamente otimista mesmo. Beleza, já não vai mudar mais essa grana, já tem grana para pagar os boletos, já tem uma perspectiva, já tem uma previsibilidade de ganho. Então vamos conservar isso aqui e vamos, claro, buscar mais, otimizar mais, criar mais eficiência financeira para a empresa, para o seu negócio, mas principalmente garantir a perpetuidade no negócio, né? E não se colocar numa situação onde o negócio pode desandar lá na frente, né? E numa situação assim, Léo, o cara, digamos que ele estava fazendo ali, executando, estava vindo um gerenciamento de obra, por exemplo, pensando aqui um cenário. Tava vindo um gerenciamento de obra para ele e não tá vendendo. Certo. Fechou ali, aí tem a parcela do financiamento caindo. Vamos supor que é o único carro que ele tem da família. Sim. Até tem 2 filhos lá. Sim. E, cara, vender o carro para ele ia ficar muito ruim a situação. Claro. E aí acaba que o caixa dele tá queimando porque ele tá tendo que pagar as parcelas do financiamento. Consequentemente, o psicológico dele já tá mais afetado, né? Tá muito ansioso. Ele, cara, e agora tentando buscar uma saída, acaba que não consegue viabilizar um próximo com o investidor, por exemplo, porque não tem uma rede de relacionamentos tão boa. Para esse cara, para esse perfil, não faria sentido ele abrir mão um pouquinho da margem dele? Digamos que ele estava esperando 30% líquido, vamos supor. Sim, com certeza. Ele jogar para 25, 20 que seja, mas colocar o produto dele na esteira ali para sair rápido e ganhar no giro. Resolva esse problema, seja ele qual for, seja ele emocional, seja ele financeiro, porque às vezes é emocional, às vezes a pessoa consegue contrair um empréstimo por mais alguns meses, porque a alavancagem financeira sendo feita da maneira correta, ela é algo bom, né? Ela é um aliado da pessoa. Cara, é mais emocional mesmo. É mais emocional. Que tu falou, né, cara? É mais emocional. Geralmente é emocional. A pessoa se sente natural. Medo da dívida. É o medo da dívida, aquela sensação de pô, eu vou estar entrando numa ruína financeira. Vai, cara, é um imóvel. Você está bem construído, você está numa localização boa, ele vai continuar lá. Não vai mudar nada. Né? Então, o mais prudente, o mais inteligente, se o imóvel é bom, é permanecer com ele por mais alguns meses e vender pelo preço que tiver que ser vendido. A gente poderia ter colocado essa casa, por exemplo, para venda em janeiro, fevereiro, quando foi entregue e nem mobiliar ela, nada. Só que não era inteligente fazer isso. Poderia ter diminuído o preço, diminuído a margem de lucro e ter vendido.
Só que o que a gente fez? A gente demorou mais meses para vender, mas a gente mobiliou, colocou nossa margem em cima. Então a gente tem margem em cima da mobília, que tem esse ganho financeiro. E além disso, a gente colocou ainda um valor ainda mais alto do que havia sido previamente esperado. Era para ser vendido talvez em janeiro por 2.800.000 sem mobília, está sendo ofertada por 3.900 e não há uma resistência dos clientes em relação a isso, ou dos corretores. Não, é um preço ok e tal, né? Então isso nos traz, a gente tem uma diferença muito grande aí, né? De preço. Claro, tem a mobília no meio milhão mais ou menos, mas mesmo assim ainda tem meio milhão a mais. A números grossos é isso, né? Então valeu a pena esperar um pouco mais. Por quê? Porque nesse meio tempo, as casas mais baratas, que foram construídas com um custo de terreno mais barato, custo de construção mais barato, foram vendidas. Sim. Quais estão agora na esteira? As que foram construídas depois, com custo mais caro, com valor de terreno mais caro, e naturalmente elas têm que ser vendidas pelo nosso preço ou mais. Então a gente aumentou nossa margem. É tipo a casa Aqui-Ante, né? Uma casa nossa que foi construída, foi comprado o terreno, foi vendida final de 2021, foi entregue em final de 2022. Foi vendida na planta basicamente, praticamente, e foi entregue em final de 2022. A gente vendeu em 2021 na planta por 4.800.000. Se tivesse esperado até o final da obra, teria vendido por 6. Se fosse agora, 10 meses depois, teria vendido por 7. Então valeria a pena será vendido ela? Ou só esperado um pouco mais e vender mais pra frente? Ah, mas e o giro? Beleza, é um caminho. Mas 1 milhão a mais sem ter que fazer uma nova casa é bom também. Já serve como investimento já, né? Exatamente. Sim. Né? Por isso daquela história, quem compra terra não erra, né? Isso. O que vale mais a pena a pessoa esperar, só que é muito difícil entrar na cabeça da pessoa que o melhor a se fazer com um terreno é esperar, é deixar ele lá. E não ficar fazendo trade. E não comprar e vender, não comprar e vender. Sim, e sim deixar. É mentalidade de herdeiro, né? Pra terreno deixa lá. Porque só se a pessoa tem muito claro que a exponencialização de valor do terreno já passou, já deu aqui. E ali, né, por exemplo, uma região litorânea. A praia que tava bombando, comprou terreno antes de bombar a praia. Bombou, ela vai bombar de novo. Mas talvez não com a mesma multiplicação do valor dos imóveis, como uma praia do lado que ainda não está sendo vista, mas tem uma estrutura boa e vai... Aí é hora de fazer a permuta na praia que bombou para comprar terreno. Exatamente. Na praia que vai bombar. Exatamente. Então a espera é uma coisa que vai se aprendendo ao longo do tempo. Eu tenho aprendido, porque eu sempre fui o porra louca. Eu sempre fui de tomar a decisão, de fazer a coisa girar, do giro, sabe? E hoje não, tô mais no sentido de, cara, esse é o valor, eu sei do produto que foi construído, do quanto foi investido, tudo. Não tenho pressa, tá tudo bem se demora um pouco mais para tirar esse recurso daqui e investir numa próxima, não tem problema, mas vai extrair um valor a mais. Com isso, vai dar tanto lucro, ou até mais, do que daria, sem o mesmo esforço. Simplesmente por esperar e entender que o mercado ele vai se ajustar. Então, para quem está entrando, Léo, no mercado, esse é o seu momento, assim, se a gente for pensar para onde é que a gente está indo quando a gente pensa no ciclo imobiliário. Sim. Né? Em que etapa desse ciclo estamos, né? Para a pessoa que está nos ouvindo poder até visualizar essas próximas etapas, né? Sim. E se adaptar a elas. O ciclo imobiliário, ele existe no Brasil, vamos dizer assim, no país, e existe os microciclos imobiliários em cada região. A região do agro, ela tá dando de ombro para quem está dizendo que está tendo sobreoferta, porque não está tendo sobreoferta. Não está tendo sobreoferta em algumas regiões. Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Mas tem regiões que como estão expandindo muito rápido, não dá tempo de construir. Não vencem a construir, então tamanha a expansão da região. Tem incorporadoras aqui de Balneário Camboriú, grandes incorporadoras daqui, que estão em Sinop, estão em Cuiabá, acho que eu não sei se estão na capital. Coxim. Mas estão em cidades de expansão do agro. Foram para lá, então assim, empreendimentos gigantes, porque eles vêm com a visão daqui e vão para lá também com uma prática de construção, tudo, né, para essas regiões. Então existe
o ciclo de sobreoferta em relação à demanda. Eu acredito que a gente adiantou o ciclo, a gente encurtou o ciclo passado. Ele era para ter sido mais longo, ele era para estar encerrando agora, de 2015, né, quando ele estava lá, a inflação lá no talo, e foi para 2021, sendo que era para ter acontecido em 2025 novamente isso. Mais ou menos 10, 12 anos. O ciclo imobiliário ele é de 10 a 12 anos. Ele foi encurtado provavelmente para 7 anos, 6 anos, 7 anos, em virtude da pandemia e da taxa básica de juros que foi muito baixa. Isso enxugou esse período. Pode ser que a gente viva cada vez mais pelo futuro velocidades mais, tipo assim como a própria temperatura, assim como o próprio clima, cada vez mais rápido, mudança de calor, cada vez mais extremos. Pode ser que sim, mas não é o que está se desenhando. Está se desenhando uma nova, um novo ciclo de expansão no mercado imobiliário. Por quê? Pelo simples fato de a demanda continuar perene. Tá? Então, demanda tem. Beleza. Se nós temos, novamente, diminuição da taxa básica de juros, nós temos incentivo à tomada de crédito, incentivo a consumo. Então, as pessoas sairão às compras novamente. As pessoas, as empresas vão tomar crédito, vão crescer. E se tomam um crédito, elas vão investir. Alguém vai ganhar essa grana. Então o dinheiro vai girar na economia. É um time de recuperação, né? Agora, sim. Iniciando um time de recuperação. De recuperação, exatamente. Para ali final de 2024 para 2025. De expansão, né? Iniciar uma expansão, Iniciar uma expansão. Que daí vai ser quando de fato o mercado... A gente vai atingir, digamos, a mínima de novo da taxa. Podemos dizer que a virada, né? A virada do mercado foi agora em agosto. Isso. Que teve um ano de taxa básica de juros em 13,75. Agora ela começou a cair. Então, começou a cair, virou para a próxima fase. Para recuperação. E aí a gente começa a expansão depois, quando tiver lá em 8, 9% a taxa de juros. E aí sim o negócio vai estar acontecendo. Então, a perspectiva, sem ter bola de cristal, é de 4 anos ao menos, 5 anos nessas duas fases. Se a gente está falando de um ciclo imobiliário de 10 anos, né, e a gente está começando a fase de recuperação e expansão, a gente vai ter aí em torno de 5 anos pela frente. Né? Você tinha comentado agora, você falou de 8% ali, por exemplo. Segundo o que a gente ouve aí, né? Pode ser que ainda esse ano a gente chegue abaixo dos 2 dígitos, né? Você chegou a ver isso também? Ou... Rumores tem, né? O Banco Central ele prevê uma taxa básica de juros no final do ano que vem de 9,5%. Né? Da mesma forma que 2021 para 2022 ele não previa 13,75%. Então, é uma previsão que vai mudando ao longo do tempo. E ela tende agora muito mais a ser mais radical na descida do que ser mais conservadora, assim como foi radical na subida. Então a gente pode ver uma diminuição na taxa de juros mais rápida do que o Banco Central está vendo. E se isso acontecer, vai ser muito bom para o mercado imobiliário, para quem estiver posicionado. Sim. Ou seja, então, Léo, até linkando com um ponto que até a gente ia falar, um ponto seguinte, que é um momento para se olhar para novos empreendimentos. Com certeza. Seja para, de fato, já botar na prática ali, viabilizar e executá-lo, ou seja, pelo menos, por favor, olhe para terrenos para logo na sequência estar viabilizando eles, né? Cara, eu tive uma reunião ontem com um mentorado. Ele tá fazendo sobrados geminados em Florianópolis. Inclusive, tu viu o 3D, né? Coisa linda. Muito bonito, né? Top. Individualizado, sabe? Cada fachada nem parece. Fachadas individualizadas, E uma pergunta dele foi bem assim, Matheus, é o momento? Será que tá no time ali de eu construir? Ele tá pensando em fazer com recursos próprios ou trazer parceiro investidor? Ele ainda, por si próprio, não se decidiu o que ele quer fazer. Sim. Mas fez o projeto, o terreno já é quitado, enfim. E aí ele pegou e me questionou, Matheus, eu faço agora, né? Eu já ajusto aqui a estrutura e começo esse empreendimento, ou eu espero um shopping que tá para lançar? Tá para lançar em meados do ano que vem, meados de 2024, para ficar pronto em 24 meses, né? Aí eu peguei e falei assim, você concorda comigo que se você começar agora, vamos colocar ali, começar agora em setembro, outubro, você vai começar em outubro, aí você vai
o projeto ainda não está aprovado, né, na prefeitura, então vai passar pela aprovação, não sei quanto tempo que está ali na prefeitura, vamos colocar 90 dias, vai fazer a obra, vai levar aí mais uns 10 meses para fazer a obra dele, 10, 12 meses, né, não é tão grande as unidades, em torno disso. Então, assim, você concorda comigo que dentro desse tempo, quando você finalizar os empreendimentos, o shopping, se houver algum atraso no lançamento, por exemplo, considerando isso, o shopping vai estar naquele boom do lançamento, ou seja, a região já vai saber que aquele shopping está iniciando as operações de canteiro e tudo mais naquela região, já existe um plantão ali instalado para quem quiser comprar sala comercial e tudo mais, ou seja, vai ter aquele boom do lançamento do shopping e o teu empreendimento já vai estar pronto, pegando esse início, ou seja, a pessoa ela vai, putz, o shopping vai sair lá, vou comprar e vou morar ali perto. Do contrário, se você esperar, talvez você tenha que esperar, isso só contando o lançamento do shopping, né? Sem considerar ainda a queda, o início da queda. Agora, se ele esperar, você concorda comigo que ele perde um time de mercado? Né? Principalmente desse lançamento? A gente ainda mais não sabe como que vai ser o lançamento. Se vai ser um sucesso esse lançamento, se não vai ser um sucesso. Tem tudo isso. Então, falei, cara, o melhor momento foi ontem. Né? E o segundo melhor momento é agora. Então, cara, o melhor momento realmente é você já dar o início nessa obra, porque o shopping abrindo o lançamento dele, você pegando aquele boom, aquele entusiasmo do mercado, o teu empreendimento já vai estar pronto e, consequentemente, você tende a liquidar ele de forma mais rápida. Dá, inclusive, para ele fazer 2 ciclos até o shopping ficar pronto. Pronto, verdade. Né? Dá para fazer 2. E, assim, pensando também quais os caminhos que ele tem. Esperar mais até ele ver o mercado aquecer, daí ele começa. Ou ele começar agora e, eventualmente, o mercado não estar aquecido quando o imóvel estiver pronto e ele esperar um pouco para vender até o mercado aquecer. Eu prefiro estar com o imóvel pronto, à disposição para algum cliente vir, do que quando o mercado estiver aquecido, aí começar a se movimentar, já perdeu o timing, já perdeu tempo, porque aí vai começar, vai levar mais um ano e meio para até finalizar o ciclo, sendo que já poderia estar encerrando o primeiro. O primeiro pode até demorar 6 meses a mais do que o previsto. Tá tudo bem demorar 6 meses. O produto está na prateleira, tá pronto, é o segredo, né? Tá pronto, tem que ter estoque. Exato. Tem que ter estoque. Claro, é contingência de estoque. Sim. Ah, mas, ter um imóvel e se eu construir e demorar para vender? Tá, e quando você compra um imóvel na planta? Quando as pessoas compram imóvel na planta para investimento? Pois é. Tá tudo bem demorar um pouco mais para vender. Porque a pessoa está pensando na construção do patrimônio dela, o teu patrimônio está ali. Você não precisa ter o dinheiro na tua conta na hora certa, no timing exato, para você ter a certeza de que aquilo lá foi um bom negócio. Só pelo imóvel você ter construído ele já tem um valor 50%, 60% acima do custo entre terreno e construção lá atrás. Então ele já tem uma valorização ali, teu patrimônio aquele ali. Ele pode não ter a liquidez tão de uma hora para outra como você está querendo, mas você já tem um ganho. E tem um detalhe, sabe? Em específico, essa questão de shopping, se alguém pessoa que está nos ouvindo tem um conhecimento de uma possível um shopping, alguma empresa, alguma indústria que está para se instalar na cidade, eu acho que, cara, não espera essa indústria de fato se instalar. Por quê? Se já tem esse rumor, ou então em alguma informação quente já bateram um martelo que sim, a empresa, o shopping, o que for, está vindo, agora principalmente é o momento. Nesse caso desse mentorado, o terreno já é dele, mas no caso se a pessoa não tem o terreno ainda, é o momento, porque talvez o terrenista ainda não saiba que o shopping, por exemplo, vai se instalar, então ele está comprando o terreno mais barato. Sim, claro. Porque se ele esperar para lançar, vou esperar o shopping para lançar, que daí eu construo durante... Cara, quando ele for comprar o terreno, vai estar pelo menos aí um 30% mais caro. Se a pessoa começar a se mobilizar quando o mercado estiver aquecido, beleza, aí o terreno é mais caro, tudo mais o custo de construção vai ser mais caro. Por isso eu acho que o que tu falou ali, né? Quando o mercado estiver aquecido, eu tô com a minha casa na bancada ofertada. Há um custo de construção controlado, né? Menor, um terreno paguei menos. E assim por diante. E aí entra os momentos onde alguns dos nossos alunos e nós mesmos fazemos o dobro do que custou o empreendimento. Porque se ele comprou, por exemplo, o terreno agora, 300 mil, e aí começa o bafafá da viabilização do shopping, por exemplo, ou da expansão da região ali, ele pode sim, dentro de um ano e meio, virar 600 mil. Dobrar de preço. A construção, ela tende a, nesse momento de mercado,
a não mudar tanto de preço, então vai estar estável. Mas só a própria valorização do terreno já pode garantir aí a dobrar, né? Dobrar. Exato. Exatamente. Loucura. Dobrar. Então, só isso aí pode fazer. E assim, tem que levar em conta também outros pontos além da própria o momento ideal. Porque se você não está ganhando dinheiro ou a margem de lucro que você gostaria com o empreendimento, você está aprendendo. Então, que vale tanto quanto. Aliás, vale mais. Porque dinheiro no bolso não necessariamente você, às vezes, usar bem ele, vai né? usar bem ele. Se tu não tem o discernimento, e não é só... O conhecimento ele não é um chip que se coloca na cabeça. Ele é uma construção neural de experiência, de dores, de prazeres, de vivências, de olhar as coisas acontecendo. Isso se toma tempo. Toma anos. E tem que estar fazendo a coisa acontecer para aquelas vivências, dores ou não, da experiência, ficar incrustado e o cara fala assim, ó, não, é por aqui, porque eu já tive aquela experiência. Então ele vai construindo isso empreendimento por empreendimento, empreendimento por empreendimento. Então isso vale mais, para mim ao menos vale mais. Eu posso não ter ganhado todo o dinheiro que eu poderia ter ganhado, definitivamente eu não ganhei. Mas eu sei que nas próximas vezes eu já não vou mais cometer esses erros, eu vou estar mais preparado para um próximo ciclo do mercado imobiliário. Esse próximo eu vou surfar com mais eficiência do que o último que eu nadei meio, né, não consegui pegar tanta onda. Esse eu vou pegar mais, porque já tem muito mais consciência disso. E num próximo, daqui 15 anos, ainda mais. Porque o mercado vai estar aí, cara. As pessoas vão continuar morando. E mesmo tendo bastante construtora, incorporadora, ainda tem mais demanda do que gente construindo, do que oferta. Então continua acontecendo. Vídeo é só a gente ver aqui, né, cara? Todo mundo conhece as maiores incorporadoras daqui de Balneário, né? Sim. Mas tu vai olhar, 90% dos prédios aqui não foram só eles que construíram. Não foram eles. Outras. São outras. Tu passa, tem uma baita torre, nunca viu o nome daquela incorporadora. E o cara ficou milionário ali, né? Sim, com certeza. Muito. Inclusive, ele resolveu a vida dele e da família com um empreendimento, provavelmente. Né? E fazendo... Porque às vezes tem o perfil também de incorporador que não tem o objetivo da expansão, fazer mais, fazer maiores. Às vezes o objetivo dele, encontrei meu pace, né? A velocidade que eu quero ir na vida e tá tudo bem, cara. Por quê? Porque final de semana eu quero pedalar com a minha esposa, com o meu marido na serra, quero fazer mountain bike e é uma parada que a gente gosta e mais dinheiro ou menos dinheiro não vai fazer tanta diferença assim, desde que eu continue em movimento, fazendo empreendimento por vez, 2 empreendimentos por vez. Né? O mercado imobiliário amadurece, cara. A pessoa, velho. Amadurece. Esse ciclo maior, essa não volatilidade, né? Exige que a pessoa aprenda, como tu falou. Sim, né? sim. Aprenda. Bom demais, cara. Mas eu tenho saudade de uns trades. De mini índice. Mas agora tem o Matheus tá com saudade de perder as unhas. Sim. Pagar o idiota. Mas tem uma pirâmide nova que tá começando agora. Tá bem no comecinho, tá bom pra entrar. Nem me fala, velho. A nova moeda. Eu não vou falar que... Não, sério, eu tava zoando aqui. Não, é verdade. Tem. Eu recebo pelo menos anúncio. A nova moeda, tipo, que tem a perspectiva de valorizar 3.500%. Olha só, cara. Como que isso é da... vou falar, da Empíricos, né? Lá toma banho. Mas isso aí... corta. Mas isso aí não é... Isso aí provavelmente não é pirâmide, né? Isso aí... Não, mas tá rolando. Pirâmide tá rolando, é de uma pessoa da minha família. Cara, enchendo as paciências, porque olha só como é que eu não entendo, cara. Eu fico... Gabriel, fala uma palavra aí pra quem tá emputecido. Pistola. Pistola eu ia falar, mas aí então, tem que ser uma palavra mais... Mas, cara, o ponto eles estão fazendo a nova pirâmide agora. Não é mais em formato de pirâmide, é em formato de tabuleiro. Não é mais mandala, por exemplo, que tinha também mandala, né? Sim, tinha mandala. Agora é tabuleiro. E aí nesse tabuleiro você entra embaixo até você chegar no centro do tabuleiro para você ser o beneficiado. Tem uma gamificação agora. Exatamente. Tá mais profissional, né? E aí ele não tem mais plantão de vendas igual o pessoal faz, agora os eventos são mais as reuniões, né? São as células. São as células, exatamente. E o grande core é porque foi fundado por um filantropo na África
para poder combater a fome na África. Uau, então é nobre o negócio. É nobre, tem causa. Não é pirâmide. Não é por questões financeiras. Sim. Não é. Você vai ganhar ali porque você está abraçando uma causa. E essa causa é para acabar com a fome na África através de bênçãos compartilhadas. Bênçãos onde você manda um Pix para a pessoa. E aí essa pessoa manda para outra, que manda para outra, que daqui a pouco você vai pro meio do tabuleiro e recebe o Pix de todo mundo. Isso é maravilhoso. Sim, e a conta fecha. Maravilha. E eles não é pirâmide. Não é pirâmide. Bênçãos, nossa, cara. Tristeza. E tá no comecinho? Cara, eu acho que... Vamos entrar, pô. Vamos entrar. A entrada é 500 pila. Cara, tá na hora. Né? Cara, eu acho que começou em janeiro, fevereiro desse ano. Tá no meio, assim. Acho que deve durar mais um ano e meio. Como que pode isso, de tempos em tempos, pega uma safra de otário, né? Sempre, né? Tem uns que são mais inteligentes, eles entram e saem e caem fora. E apesar disso aí ser crime, né? Para começo de conversa, entrar, se envolver é crime. Eu mesmo, quando bem no comecinho da minha carreira, por ingenuidade, eu entrei, né? Aprendi muito, mas assim, depois criei uma casca. Valeu a pena porque eu criei uma casca e agora eu vejo de longe a treta se formando, né? Então, velho, não tem jeito, cara. Cara, taxa Selic alta, taxa Selic baixa, os piramideiros. Estão aí. E, cara, e o grande... Sempre vai ter gente querendo dinheiro rápido. Sim, e o core dele, exato. E o core deles é que, por não ter uma empresa por trás, é uma... Como se fosse uma fundação. Exatamente. Uma fundação. Não tem uma empresa por trás, igual tinha na Unic, por exemplo, né? Unic Forex e tal, não sei o quê. Não, agora é uma fundação. Então não tem alguém administrando os bens. Sim. Entendeu? Mas tem alguém administrando o tabuleiro. Pra quem que cai os Pix, né? Cara, pior ainda, né? Não é, tipo, não tem dono. Não tem dono, né? É pior ainda. Turma, taxa Selic diminuindo. Taca-lhe pau nos imóveis. Se posicione no mercado. Esqueça dinheiro rápido. Esqueça pirâmide. Você não é mais pirralho. Ninguém é mais pirralho aqui. Já deu, se fez, tá tudo certo. Eu também fiz, eu também tentei. A gente amadurece. Só não dá pra amadurecer aos 40, né? Porque aí já tem que ter família, já tem que ter um negócio acontecendo. E é visão de 10 anos. Visão de 10 anos. Não dá pra olhar para o mercado imobiliário. Claro, vai fazer uma casa é poucos meses, mas é uma visão em termos de ganhar consciência, ganhar aprendizado, ganhar experiência, construir realmente relevância, é 10 aninhos aí. Né? Então, se a pessoa tem essa vivência, vai prosperar. E se existe um bom momento para entrar no mercado imobiliário, esse momento é agora, com a inversão da taxa básica de juros e um novo momento do mercado imobiliário. Então, cai para dentro, com segurança, com... cautelosamente otimista. Cautelosamente otimista, se posiciona no mercado e vai pra cima porque é um bom momento. Lição de casa, né, Léo? Passo a passo ali do método Domus. Sim. Aí também, se você ainda não fez sua inscrição no Domus Summit, dia 1, 2 e 3 de dezembro, vamos ter o Domus Summit, que é justamente para a gente falar sobre as estratégias que os nossos alunos e mentorados estão utilizando para viabilizar os empreendimentos deles e também para mostrar esse novo momento do mercado, a nova onda do mercado imobiliário, que não é Bitcoin, que não é criptomoeda e não é pirâmide, mas sim esse novo momento do mercado imobiliário para você se posicionar com segurança e extrema rentabilidade, viabilizando seus próprios empreendimentos. Inclusive, passar algumas estratégias no evento que nós aqui estamos utilizando na Domus para 2024. Hein? Exatamente. Não apenas nós, né? Nós e os nossos mentorados. Então a gente vai passar para vocês durante o evento. Então, se inscreva, vai ter o link na descrição aqui do podcast. Participe. Tenho certeza que vai ser uma virada de chave aí para você que está querendo ingressar para o mercado imobiliário ou está querendo ir para o próximo nível na incorporação imobiliária. Tá? Ambos vai fazer muito sentido. Fechou? Tamo junto. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gabriel. Valeu, Matheus. É nóis, irmão. Tamo junto. Valeu, abraço, pessoal.